Olá, candidato, eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida, e estou aqui para falar sobre recursos para a prova de redação da Polícia Civil do Alagoas. Você sabe como elaborar um bom recurso, um excelente recurso para a prova de redação? Você sabe se o recurso ele diminui a nota? Você sabe se o recurso ele realmente majora a nota? Não. Então assista esse vídeo que eu tenho certeza de que você vai esclarecer as suas dúvidas e também vai ter dicas aqui para elaborar o seu próprio recurso. Bom, inicialmente eu vou me apresentar, eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista da Folha Dirigida, servidora pública federal, trabalho já há uma década, 10 anos, como concursada, como assessora especial na Procuradoria Regional da República da 2ª Região e, o mais importante, acompanho candidatos aí há quase uma década que se preparam para as provas discursivas dos concursos públicos mais concorridos do país. Então, vamos lá. Primeira coisa, o recurso ele pode diminuir a nota? Então, eu já te digo o seguinte, em se tratando de CESP e SEBRASP, ponho sim minha mão no fogo. Ao longo desses anos, de elaboração, desses 8 anos de elaboração de recursos, nunca assisti, nunca presenciei, nunca houve qualquer recurso, por exemplo, elaborado pela minha equipe que tenha sofrido qualquer redução de nota. O que acontece é, ou você continua com a sua nota, ou você majora a nota. Mas reduzir a nota, isso nunca vi, e digo aqui com bastante tranquilidade, que é uma possibilidade nula, de redução de nota a partir do recurso. Então, ou a sua nota é mantida, ou a sua nota é majorada. Professora, existe garantia de majoração da nota? Digo também com bastante honestidade e franqueza. Nenhum professor, nenhum curso, às vezes o candidato paga R$1.000 em um recurso. Ai, professora, será que isso vai garantir? Não garante. Nenhum professor, nenhum curso, ninguém pode assegurar, pode dizer para você que com certeza aquele recurso vai garantir a majoração da sua nota. Professora, mas por que então vocês fazem os recursos? Eu e minha equipe temos essa experiência ampla de 8 anos, temos uma experiência, um conhecimento enormes aí de CESP e SEBRASP. Só para vocês terem uma ideia, neste ano de 2021 nós conseguimos majorações expressivas, inclusive quebramos o nosso recorde, conseguimos, por exemplo, para um candidato da PM do Tocantins, candidato Maurício Martins, uma majoração de 11,75 pontos. Está lá no Diário Oficial, sempre digo o nome do Maurício, porque, se alguém conhecer, se alguém quiser pesquisar, esse é o candidato, nós conseguimos em um recurso 11,75 pontos. Agora, claro, nós quebramos o nosso recorde. Já houve casos em que nós conseguimos majorações menos expressivas, 5 pontos, 3 pontos, 4,75, 1,5 ponto, meio ponto. Só que você que está aí na fila da classificação, você sabe que qualquer meio ponto, qualquer coisa que surja após essa fase recursal pode te colocar ali, na fila mesmo da nomeação, não na fila da classificação. Então, a gente sabe que qualquer coisa pode fazer muita diferença. Então, por isso é importante interpor o recurso. Então, sempre que eu digo, quando o candidato fala, professora, eu não sei se eu devo interpor, digo o seguinte, não vai reduzir sua nota. Você pode continuar com a sua nota, com a nota que você obteve agora, ou majorar. Então, se puder, interpõe. O que eu posso garantir e garanto ao candidato que contrata o meu serviço é entregar um recurso que dê chances reais de majoração da nota. Um trabalho bem feito, recursos personalizados e que te deem aí chances de pleitear a majoração da nota. Então vamos falar, e claro, se você quiser contar com o meu apoio, com o apoio da minha equipe, você pode enviar a sua redação assim que o SEBRASP liberar, envia para mim, envia a prova e envia o espelho de correção via WhatsApp para o número 021 97 965 9727. A nossa equipe lê todos os textos recebidos, estudamos esses textos, e aí, se for possível, se a sua prova nos der a possibilidade de interposição de recurso, você pode contratar. Então, a gente não cobra absolutamente nada para ler, é sempre interessante para a gente ler, a maior quantidade de provas aí possível, para que a gente saiba como a banca se comportou, então a gente lê a sua prova. Se a gente, não cobramos nada por isso, se houver a possibilidade, você quiser, então, contratar nossa equipe para fazer o seu recurso, vai ser um prazer aí ajudá-lo nessa caminhada rumo à nomeação. Então, manda sua prova para o WhatsApp é 021 97 965 9727.
Vamos falar então sobre como fazer um excelente recurso. Professora, o que torna, né, você e sua equipe aí tão especiais? Por que vocês conseguem essas majorações? Então, vou compartilhar aqui, sem segredos, o que nós fazemos, tá? E quando é interessante que às vezes o candidato fala assim, por que tem gente que contrata recurso? Galera, tem gente que contrata recurso, e claro, são muitos candidatos, porque existe, né, toda uma tensão. Os candidatos, quando recebem as suas provas, olham, né, é um sonho participar daquela carreira, enfim, ser nomeado. Então, muitos candidatos não conseguem mesmo ter aquela frieza de elaborar o texto, e não tem aquela experiência, não se sentem à vontade. Uma coisa é você fazer uma prova de redação, outra coisa é elaborar um recurso. Agora, se você consegue, né, ter esse distanciamento em relação à sua prova, se você consegue, de fato, se concentrar para elaborar o recurso, com as dicas que eu vou te dar aqui, você vai conseguir, tá? Então, é importante que você foque, que você, né, preste bastante atenção nessas dicas, porque elas vão te possibilitar, você vai poder fazer o seu recurso a partir delas. Mas se você sentir que você quer o apoio de um profissional, e você está naquele momento de angústia, né, aquele momento de tensão e não consegue, ou você está trabalhando, não consegue, né, porque o tempo do recurso é muito curto, então às vezes você tem 24 horas, 48 horas para entregar, e, geralmente durante a semana, então a gente sabe que muitos candidatos não conseguem investir o tempo necessário para elaborar o recurso, então conta com o apoio da minha equipe, manda a prova para 021 97 965 9727, tá? Então vamos lá, para você que vai ter tempo, né, que está mais tranquilo, que pode fazer o seu recurso. Quais são as dicas para fazer um bom recurso? Primeira coisa, dica de ouro, ser objetivo, tá? Às vezes o candidato acha que o recurso é super extenso, tem que ser lá 5 folhas, tem que ensinar, né? Tem que ensinar o tema para a banca, tem que citar a bibliografia específica e tudo mais. E não, às vezes não é isso, tá? Às vezes, claro, a resposta está ali na sua prova de forma clara, você consegue alcançar a expectativa do padrão de resposta, né, no caso da Sebrasp, mas por alguma razão o examinador ele não compreendeu. Porque, gente, às vezes o examinador ele lê 3.000 provas, né? Então, embora seja um grupo, não é um grupo muito extenso de examinadores. Então, aqui, às vezes, a resposta está ali, claramente no seu texto, e o examinador não identificou. Então, o recurso ele serve para corrigir esse erro, tá? Isso é muito importante. Esse é o objetivo número 1 do recurso, corrigir erros na correção. Então, às vezes, a sua resposta está ali. Às vezes, a sua resposta ela não está textualmente parecida com a banca, mas você desenvolveu bem e você consegue apresentar o desenvolvimento que esteja ali, né? Ali realmente equilibrado com o que a banca esperava. A expectativa da banca é uma e você, de forma autoral, enfim, percorreu um outro caminho, mas conseguiu entregar algo de qualidade. Então, isso também, nesses casos, é interessante fazer o recurso. Eu lembro até que recentemente, lá na prova da PM Tocantins, se não estou enganada, que foram tantas provas já este ano, o tema era racismo, e aí eu acho que o item B pedia para o candidato citar, né, a questão da legislação, né, protetiva contra o racismo. E aí eu lembro que lá no padrão de resposta, o candidato tinha que citar que o racismo era um crime inafiançável e imprescritível, né? E aí eu lembro que os candidatos, eles não chegaram, né, a essas palavras, né, específicas. Acho que era exatamente isso, né? Me corrijam depois se eu estiver errada, mas eu lembro que eram duas características do crime de racismo que a banca pedia ali exatamente que o candidato trouxesse. E vários candidatos fizeram menção aos termos, e outros não. Mas a qualidade técnica da resposta, né, ou por meio de outras palavras, o candidato ele conseguia alcançar. Então, assim, imprescritível não, gente, desculpa, inafiançável, né? Então, o racismo é inafiançável e ele tinha que citar isso e muitos não conseguiram chegar, né? Não chegaram a exatamente aquelas palavras, mas entregaram um texto de muita qualidade técnica e nós conseguimos a majoração para esses candidatos. Então, é super importante que vocês tenham, né, que vocês saibam ler a prova e identificar se realmente o seu texto tem qualidade, você tem chance de majorar. Talvez, obviamente, você não vai chegar à pontuação máxima, mas você vai chegar a uma pontuação bem, né, claro, qualquer coisa, ali meio ponto, 1 ponto, já pode mudar a sua vida. Então, por isso que é importante. E aí você tem que ser objetivo.
Então não adianta, o examinador você também tem que você tem que pensar a mesma coisa, a lógica aqui é a mesma. O examinador também vai ter vários recursos para ler, então não adianta escrever algo excessivamente extenso. Você tem que escrever algo objetivo e bom. Você tem que ter uma boa argumentação e escrever de forma objetiva, tá? Segunda dica, tente sempre fazer referência à sua prova. Então, não escreva um texto abstrato, um texto que pode servir para qualquer um. Tenta sempre provar com elementos da sua prova que você chegou ali, né? Que você falou algo interessante, que você chegou ali, que você desenvolveu de forma, desenvolveu com qualidade. Então, isso é importante para que você faça um bom recurso. Terceira dica, nunca peça um número X de pontos. Às vezes, o candidato chega e fala assim, professora, mas eu estou precisando exatamente de meio ponto para sair, para sair da reprovação. Outra dúvida, é possível, professora, sair da reprovação, reverter uma reprovação? Conseguimos várias reversões lá na PM do Tocantins, por exemplo, conseguimos também na PRF, então existe sim essa possibilidade de a gente conseguir reverter reprovação por recurso. Então, às vezes o candidato acha, estou precisando de tantos pontos, então ele fecha o recurso dele pedindo aquela quantidade. Isso aí, gente, é uma estratégia totalmente ruim. Por quê? Porque já houve casos aqui em que nós, professores, lemos a prova, a gente fala assim, esse candidato não vai conseguir mais do que 2 pontos. E o cara conseguiu 5. Então, se você pedir um número X, acabou, tá? Então, o ideal é sempre pedir a majoração, mas também é deselegante pedir uma quantidade X de pontos e pode, inclusive, esse pedido específico prejudicar você, porque você pode ter condição de, conseguir aí muito mais, uma pontuação muito maior. Então, não tenta restringir, tá? Isso é importante. Quarta e última dica. Redija com bastante cordialidade, mas não precisa escrever de forma pomposa. Nossa, cheio de pompa e circunstância. Não precisa. Dirija-se à banca com prezados examinadores, prezada banca examinadora, expressões cordiais, sempre com muita cordialidade, com muita educação, mas não precisa, tá, investir ali em pronome de tratamento, não, com cordialidade, com educação, de forma objetiva e aí demonstrando sempre lá, com base na sua prova, por que você merece essa majoração. Essas são as dicas mais importantes para elaborar um excelente recurso. O tema da prova foi um tema, bastante, não digo bastante tranquilo, porque o examinador exigia muitas coisas, muitos elementos, mas claro, foi um tema, inclusive que o CESP já havia cobrado, uma das minhas apostas para os temas de carreiras policiais, então estamos super bem preparados para trabalharmos com esses recursos. Então, se você quiser, envia para o meu WhatsApp 021 97 965 9727 a sua prova, para que possamos avaliar sem custo algum e possamos então, será uma honra aí trabalhar para a sua nomeação. Bom, eu vou ficando por aqui, se houver dúvidas, deixem aqui no vídeo que eu volto aqui, estou sempre visitando e esclarecendo. Um beijo, boa sorte e sempre rumo à aprovação.